Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da Ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia, e vamos a mais um vídeo neste canal falando de arqueologia bíblica, arqueologia de Israel, e especificamente vamos falar mais uma vez do tema referente ao êxodo israelita. O êxodo israelita, por diversos especialistas, teria uma data de ocorrência e um período específico. Muitos irão afirmar que, caso tenha ocorrido o êxodo, seria na época do faraó Ramsés II. Então, a pergunta: seria possível que no tempo de Ramsés II tivesse ocorrido um êxodo, uma saída massiva de escravos da terra do Egito? Então, vamos à leitura de um livro acerca de arqueologia bíblica do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, A Bíblia Não Tinha Razão. Vamos fazer a nossa leitura na página 87. Um êxodo de massa seria possível no tempo de Ramsés II? Agora, sabemos que a solução para o problema do êxodo não é o simples alinhamento de datas e reis. A expulsão dos Hicsos do Egito em 1570 a.C. introduziu um período em que os egípcios tornaram-se extremamente desconfiados com as incursões de estrangeiros em suas terras. E o impacto negativo das memórias dos Hicsos simbolizavam o estado de espírito que também é constatado nos remanescentes arqueológicos. Somente em anos recentes ficou claro que, da época do Novo Império para frente, começando depois da expulsão dos Hicsos, os egípcios intensificaram o controle sobre o fluxo de imigrantes de Canaã para o delta leste do Nilo. Estabeleceram um sistema de fortes ao longo da fronteira leste do delta, os quais gerenciavam com tropas militares e administradores. Uma das coisas que as pessoas não sabem é que exatamente no suposto período em que teria ocorrido o êxodo, o Egito exercia forte controle sobre a terra de Canaã, e eu falei sobre isso em outro vídeo. E esse forte controle é evidenciado por documentos oficiais em que governantes, administradores e alguns reis de algumas cidades-estados de Canaã, que eram vassalas ao comando egípcio, mandavam tabuletas, cartas, vamos dizer assim, trocando informações administrativas, até fazendo solicitação de tropas. Então, há um amplo registro acerca disto. Um papiro do final do século XIII a.C. registra quão estritamente os comandantes dos fortes monitoravam o movimento de estrangeiros. Abre aspas. Nós completamos a entrada de tribos do Edomita Chassu, beduínos, através da fortaleza de Menepta, contente
com a verdade, que é um tishru, até os poços de Perint, que estão em Tiku, para a manutenção de seus rebanhos. Então, isso aqui é um trecho de um papiro em que registra esta comunicação. Esse registro é interessante em outro elo. Cita dois dos mais importantes lugares mencionados na Bíblia associados ao Êxodo. Sucot, Êxodo 12, 37, Números 33, 5, é provavelmente a forma hebraica para o egípcio Tiku, ou Tishku, nome que se refere a um lugar ou área na parte leste do delta que aparece nos textos egípcios desde a época da 19ª dinastia, a dinastia de Ramsés II. Pitom, Êxodo 1:11, é a forma hebraica de Pir-Itme, que significa casa, templo do deus Atom. Olha isso, hein? Esse nome aparece pela primeira vez na época do novo reinado no Egito. De fato, mais dois nomes de lugares citados na narrativa do Êxodo parecem se adequar à realidade do leste do delta à época do Novo Império. O primeiro que já mencionamos é a cidade chamada Ramsés, Pi-Ramsés, ou a casa de Ramsés, em egípcio. Essa cidade foi construída no século XIII a.C., como a capital de Ramsés II, no leste do delta, muito perto das ruínas de Avares. O trabalho duro na fabricação de tijolos, como descrito no relato bíblico, era fenômeno comum no Egito. E a pintura de um túmulo do século XV a.C. retrata essa especialidade do ofício da construção com detalhes. Por fim, Migdol, que aparece no relato do Êxodo 14:2, é nome comum no novo reinado para os fortes egípcios da fronteira a leste do delta e ao longo da estrada internacional do Egito a Canaã, no norte do Sinai. A fronteira entre Canaã e o Egito era, portanto, estritamente controlada. Se uma grande massa de israelitas fugitivos tivesse passado pelas fortificações de fronteira no regime faraônico, deveria existir um registro. Deveria existir batalha, deveria existir guerra, deveria existir uma série de acontecimentos, não só no Egito, mas na saída, ao longo do período. Você deveria ter algum rastro arqueológico dessa migração, mas você não tem. Ainda assim, nas abundantes fontes egípcias, que descrevem a época do Novo Império em geral e o século XIII em particular, não há referência aos israelitas, nem mesmo uma única pista, ou seja, não há referência nenhuma. Sabemos sobre grupos nômades de Edom que entraram no Egito pelo deserto. A estela de Merneptah se refere a Israel como um grupo de pessoas que já viviam em Canaã, mas não há pistas, nem mesmo uma única palavra sobre antigos israelitas no Egito, nem nas inscrições monumentais nas paredes dos templos, nem nas inscrições em túmulos, nem em papiros. Israel inexiste como possível inimigo do Egito, como amigo ou como nação escravizada. Ou seja, não há registro de nada, nem de uma aliança, nem de ser um povo escravo, nem de ser um povo, vamos dizer assim, inimigo, nada. Não existe registro arqueológico, papiro, folhinha, tabuleta, não existe nada. E simplesmente não existem achados arqueológicos no Egito que possam estar associados de forma direta com a noção de um grupo étnico distinto em oposição a uma concentração de trabalhadores migrantes de muitos lugares.
vivendo numa área específica a leste do delta, como subentendido no relato bíblico sobre os filhos de Israel vivendo juntos na terra de Gésem, que está lá em Gênesis 47, 27. Há algo mais. Parece altamente improvável, como também é a travessia do deserto e o ingresso em Canaã, que um grupo, mesmo que pequeno, pudesse fugir do controle egípcio da época de Ramsés II. No século 13 a.C., o Egito estava no auge de seu poder e autoridade, o poder dominante do mundo. O controle sobre Canaã era firme. Fortalezas foram construídas em diversas partes do país e funcionários egípcios administravam os assuntos na região. Então, essa possibilidade, ela não inexiste porque lá está querendo contradizer a Bíblia. Não. Já falei, os relatos são simbólicos. Mas arqueologicamente falando, essa possibilidade ela inexiste porque o Egito controlava Canaã. E você tem achados e achados e achados e achados arqueológicos que comprovam isso fora os textos egípcios antigos. Então o Egito controlava Canaã, controlava aquela região, controlava toda aquela área. Então não é possível, não seria possível que tivesse ocorrido esse êxodo, principalmente de maneira belicosa, né, como foi. Nas cartas de El-Amarna, datadas de um século antes, há a informação de que uma unidade de 50 soldados egípcios era grande o bastante para apaziguar qualquer agitação em Canaã. Ou seja, não havia uma grande concentração demográfica em Canaã nesse sentido, né? Um grande destacamento de um povo que estivesse tomando a terra como uma terra prometida no sentido literal, tá bom? E ao longo do período do Novo Império, os extensos exércitos egípcios marcharam através de Canaã para o norte, até o rio Eufrates, na Síria. Consequentemente, a principal estrada que ia por terra ao longo da costa do norte do Sinai para Gaza e depois para o centro de Canaã era de extrema importância para o regime faraônico. Então, os egípcios foram até a Síria para fazer seus trabalhos militares, bélicos, e marchavam dentro de Canaã e estava suave. Não tinha nada ali para se opor, nada, porque eles que controlavam a terra. O trecho, inclusive o Israel Finkelstein, ele fala sobre isso no seu livro, se eu não me engano, A Bíblia Desenterrada, que é curioso como que a Bíblia omite o controle egípcio, né? A Bíblia faz essa omissão do controle egípcio em Canaã. Então isso é muito curioso, entre aspas, né? Vamos lá. O trecho mais potencialmente vulnerável da estrada, que cruzava o árido e perigoso deserto do Sinai, entre o Delta e Gaza, era o mais perigoso. Um sofisticado sistema de fortes, de depósito de grãos e de fontes de água fora estabelecido a uma distância de 1 dia de marcha ao longo de toda a extensão da estrada, chamada Caminhos de Horus. Essas guarnições militares egípcias na estrada permitiam ao exército imperial cruzar a península do Sinai de maneira conveniente e eficiente, quando necessário. Os anais do grande conquistador egípcio Tutmoses III contam que ele marchou com suas tropas do leste do delta até Gaza, uma distância de cerca de 250 quilômetros em 10 dias. Um relevo da época do pai de Ramsés II, o faraó Sete I, de cerca de 1300 a.C., mostra os fortes e reservatórios de água na forma de um mapa antigo, que traça a rota do leste do delta até a fronteira sudoeste de Canaã. Remanescentes desses fortes foram encontrados durante investigações arqueológicas no norte do Sinai, realizadas por Eliezer Oren, da Universidade Ben Gurion, por volta de 1970.
Então você tem aqui um nome de uma pessoa que achou evidências desses fortes egípcios. Oren descobriu que cada uma dessas guarnições de estrada correspondia exatamente aos sítios designados no antigo relevo egípcio, composto de 3 elementos: um sólido forte feito de tijolos, na típica arquitetura egípcia, instalações de depósito para provisões de comida e reservatórios de água. Então você vê que é um desenvolvimento de uma logística, né, para deslocamento militar. Pondo de lado a possibilidade de milagres inspirados divinamente, não é razoável aceitar a ideia de fuga de um grupo de escravos do Egito através de fronteiras fortemente vigiadas por guarnições militares para o deserto e depois para Canaã, numa época com colossal presença egípcia na região. Qualquer grupo escapando do Egito contra a vontade do faraó teria sido rapidamente capturado, não apenas por um exército egípcio que perseguiria desde o delta, mas também por soldados egípcios fortes no norte do Sinai e em Canaã. É meio óbvio isso até, né? De fato, a narrativa bíblica sugere o perigo da experiência de fugir pela estrada da costa. Assim, a única alternativa seria através das terras desérticas e desoladas da península do Sinai, mas a possibilidade de um grande grupo de pessoas caminhando por essa península também é contestada pela arqueologia. Então você tem aqui a fotozinho do relevo do faraó Sete I. Olha aqui. Pessoal, não aconteceu de maneira literal, já venho dizendo isso aqui há um tempo, tudo é simbólico. Farei vídeos sobre a linguagem simbólica da Bíblia. Fiz um para introduzi-los ao assunto. Farei outros vídeos. Muito obrigado por estarem comigo no canal. Deus abençoe a todos.